Olá, vamos à resolução da questão número 22 da prova Paraná, voltada para o terceiro ano do ensino médio. No quadrado abaixo, foram registrados alguns valores de x e suas respectivas imagens f de x de uma função afim, com domínio em reais e contra domínio em reais. Então tem uma tabela de valores de x e de f de x, e a pergunta é: qual é a lei de formação que representa esta função? Então, uma boa estratégia quando se trata de função afim é pensar na tabuada. Então, você tem 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. Você deve estar pensando assim: nossa, mas onde que eu vou chegar com isso? A diferença nos resultados sempre é 2. A diferença entre 2 e 4 é 2. A diferença entre 4 e 6 é 2. Então, toda vez que tem uma diferença de 2 unidades, eu tenho uma tabuada do 2, vamos pensar assim. Assim como se eu fosse trabalhar com a tabuada do 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Então, os resultados vão sempre caminhando de 3 em 3. Tá legal? Então, eu vou olhar aqui para as imagens. Do 1 até o 3, eu tenho 2 unidades. Do 3 até o 5, eu também tenho 2 unidades. Assim como do 1 até o menos 1, do menos 3 até o menos 1. Então, a minha lei de formação, ela deve ter 2x. Tá? E é claro, f de x, essa função é f, igual a 2x. Mas aí você deve estar pensando: vou marcar a alternativa D por causa do 2x. Mas se tivesse outra alternativa com 2x aqui, como que eu sei o número que está somando ali? É um fator de correção. Então, por exemplo, x valendo 0. 2 vezes 0 é 0. Então, 2x não vai dar 0. O que eu preciso fazer? Somar 1. 2 vezes 1 é 2. Se eu somar esse 1, vai dar 3. 2 vezes 2 é 4. Se eu somar esse 1, vai dar 5. Então, esse 1 que eu estou somando é um fator de correção. Então, com isso, eu consigo resolver e determinar a lei de formação. Está aumentando de 2 em 2, eu vou ter um 2x. Está reduzindo de 3 em 3, eu vou ter na lei de formação um menos 3x, por exemplo. Então, com isso, eu consigo determinar rapidamente leis de formação, pensando apenas na tabuada. Valeu, obrigado e até a próxima.